Boa noite, amados. Estamos aqui de volta, segunda-feira, 8 horas da noite, no Instituto Bíblico, para falar sobre a segunda palavra que Jesus falou na cruz. Então vamos começar. Lembra que nós estamos estudando o que nos ensina as últimas palavras de Jesus na cruz. O que ele quis nos ensinar. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, continuamos, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. Fale conosco, Pai. Fala no nosso coração. Mostra-me, Senhor, o que é da Tua vontade. Nós queremos fazer a Tua vontade, andar conforme o Teu querer, não o meu querer. Pai, obrigada pela paz que vem de Ti. Obrigada, Senhor. Dá-nos, Senhor, um espírito de entendimento, de revelação, principalmente agora nessa segunda palavra, Senhor, muito importante para que nós tenhamos paz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos hoje falar da segunda palavra. Em verdade te digo que hoje, a King James fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estava lá no 23, Lucas 23, no versículo 43. Nós estamos vendo que continua a preocupação de Jesus com o próximo. Lembra? O travessão é o próximo, para atingir o próximo. Nesse episódio, vemos que até o seu último suspiro, o suspiro de Jesus, ele quis cumprir a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Buscar e salvar o que havia perdido. Durante o seu ministério, nós vemos Jesus com os pecadores, criticados pelos religiosos da época. Nós vemos Jesus com prostitutas, cobradores de impostos, tocou em leprosos, comeu com os ímpios, ou seja, havia naquele tempo discriminação. Quando se comia com alguém, nos tempos bíblicos, principalmente no Oriente Médio, comer com alguém significava que você estava querendo chamar essa pessoa de amigo. Por essa razão que os religiosos daquela época criticavam tanto Jesus. Jesus estava sempre com esses que eram discriminados pela sociedade. Nós vemos Jesus morreu conforme viveu. Mesmo crucificado, estava levando a cabo a declaração de sua missão e associando-se a pecadores. Como já sabemos, Jesus morreu não morreu sozinho na cruz, ele tinha 2 companheiros, os quais eram criminosos. Vamos lá abrir Marcos 2,17, tá? Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa era a missão de Jesus, buscar e salvar os que estavam perdidos, né? É interessante a gente ver essa situação toda, né? Esta cena, Jesus e os 2 malfeitores, nessa cena, essas 2 palavras, nós estudamos a primeira palavra, perdão. E agora, essa outra palavra, em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São palavras poderosas, que Jesus está nos ensinando. Muita coisa tem nessas duas sentenças, nessas 2 frases. Primeiro é o perdão. Jesus nos ensinou muito sobre o perdão. Sem perdão eu não posso ir para o céu. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. E agora vem essa questão. Hoje mesmo estarás no paraíso. Você percebe que era e ainda é importante para Jesus alcançar os perdidos? Foi isso que levou Jesus na cruz. De modo que na sua morte ele pudesse salvar a humanidade da autodestruição, autoadoração
e do pecado, e com a sua ressurreição, livrar-nos da morte. Por isso que lá em João 3,16 disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ele amou o mundo, ele amou a humanidade, não teve acepções, ele amou todo mundo. Jesus veio, eu tenho uma música que fala isso, tem essa, e eu achei lindo. Jesus veio para consertar a história. Morreu para nos dar vida. A missão de Jesus sempre foi cumprida. Foi de alcançar os perdidos. E essa deve ser a nossa missão também. Essa que nos impulsiona. Nós devemos que levar isso, levar a salvação para os que estão perdidos. Que exemplo, gente. Jesus, o Salvador, morreu pelos pecadores e mesmo na sua morte estava alcançando pessoas que os outros consideravam sem esperança. Ou seja, ele estava ali na cruz, mesmo morrendo, estava alcançando os criminosos, um aceitou e outro não, nós vamos falar, que consideravam sem esperança. Ele veio dar esperança. Imagine lá a cena, as 3 cruzes, os 2 criminosos e o Jesus no meio. Os 2 criminosos viram um homem que se dizia ser Messias, o rei revolucionário. Mas ele estava sendo maltratado e crucificado. Eles viram a crueldade e o ódio da multidão, mas eles ouviram também Jesus clamar. Que é a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas a reação de cada um foi completamente diferente. Vemos que o coração de um era duro, não queria saber. Mesmo pendurado naquela cruz, morrendo, humilhou Jesus. Olhou para Cristo. Sabe o que ele viu? Ele viu um Messias fracassado, derrotado, sem poder. Mas algo estava acontecendo no coração do outro ladrão. Esse outro ladrão repreendeu aquele outro. Talvez ele tivesse começado a pensar: minha vida agora não tem esperança. Eu estou falando desse que o coração já começou a ficar balançado. Vou morrer em questões de horas. Mas talvez, só talvez, Jesus possa ser a minha esperança. Talvez exista mesmo um Deus que me ame. Pode ser que há um Deus que se importa comigo. Talvez tenha um Deus que venha me dar esperança. Talvez haja um Deus que me dê a segunda chance. Então, de repente, gente, parece que eu vejo esse homem olhando para Jesus. Uma fé emergente subiu e como a última chance ele clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Algumas Bíblias falam paraíso. Vamos destrinchar um pouco essa sentença. Essa palavra Senhor que ele gritou, a palavra em hebraico, ele usou Kyrios, ou Kyros. Ou seja, ele reconheceu suprema em autoridade, soberano. Aí vamos ver outra palavra interessante, lembrar, lembra-te. Esta é uma oração. É verdadeiro um apelo de um pecador que está morrendo, e é interessante, ele está morrendo a um Salvador que também está morrendo. Talvez ele nunca tivesse orado antes, mas ainda assim foi ouvido e salvo em seu último suspiro. A gente vê isso que enquanto houver vida, há esperança. Enquanto há esperança, há espaço para oração. Esperança. Esperança é um elemento fundamental da fé cristã, que nos permite ver o invisível
esperar o inesperado e alcançar o tangível. Por meio dela, vislumbramos dias melhores, a solução de nossos problemas e prepararmos a nossa mente para receber o que o Senhor tem projetado para nós. Gente, mas também essa situação na cruz não deve encorajar ninguém a adiar o seu arrependimento para o leito da morte, a fim de que você alcance misericórdia. Não, não. Tem muita gente que pensa, quando eu ficar velho, eu vou pensar em Deus. Quando eu ficar doente, eu vou pensar em Deus. Não é assim. Não é assim. Hoje nós estamos vivendo dias terríveis. Você sai de sua casa, você não sabe se você volta vivo. A morte pode acontecer de repente. Richard John Neuhaus, em seu livro Morte em Tarde de Sexta-feira, Meditações sobre as últimas palavras de Jesus na cruz, diz: lembrar é uma palavra carregada de significado. Quando ele falou, lembra-te de mim, significa ajuda-me e livra-me. No Velho Testamento, quando se usava essa expressão, e Deus se lembrou, ou havia um clamor, lembre de nós. Imediatamente você vê que Deus os livrava. Então tem essa relação de lembrar com livrar. O que o ladrão talvez estivesse dizendo era o seguinte: livra-me do lugar dos mortos, porque ele sabia do lugar dos mortos, da prisão para a qual estou destinado. Lembra-te de mim, aquele ladrão que estava ali na cruz junto a ti, Senhor, que se voltou para ti na cruz, que olhou para ti. Lembra-te de mim. Qual foi a afirmação, a resposta simples, mas muito significativa que Jesus disse, esclarecedora para nós em todas as épocas, importante? Jesus virou para aquele ladrão e disse: em verdade te digo que hoje, a Bíblia, King James fala, mesmo, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra hoje. Jesus não disse, algum dia tu estarás comigo no paraíso. A palavra é hoje, naquele dia. No livro de Deuteronômio aparece mais de 67 vezes a palavra hoje. Isso não quer dizer que era só aquele dia. É que daquele dia em diante teriam que viver o hoje. O uso que Jesus fez dessa palavra hoje me traz paz, me conforta, me tranquiliza. Palavra de paz. Hoje, hoje, se eu morrer hoje, eu estarei com Ele. Também vamos olhar que o objetivo das palavras de Jesus é: estarás comigo. O objetivo mais importante das palavras de Jesus, do ladrão, é demonstrar a grande misericórdia de Deus, que podia salvá-lo e fazê-lo com que ele pudesse estar com Deus no paraíso. É muito interessante você observar que Lucas é que relata esse diálogo entre Jesus e o ladrão. O Lucas tinha uma preocupação muito interessante pelos ninguéms e pelos pecadores, pelos desprezados. E por isso que até os últimos momentos, Lucas fala sobre esses dois infelizes, esses dois criminosos, né? E vamos ver que é interessante nesse diálogo. Jesus não quis ensinar naqueles últimos suspiros doutrinas. Ele não chegou para o ladrão e falou assim: você crê na Bíblia? Você crê na Trindade? Você foi batizado? Não.
Jesus só ofereceu salvação. Não estou dizendo que nós não devemos aprender doutrinas. Não, não é isto. Nós devemos sim aprender em doutrinas. Mas o que vemos aqui é que Cristo olhou para um homem que tinha acabado de voltar-se para ele naquele momento e aquilo foi o suficiente. Ele foi salvo. Esse homem não conhecia as doutrinas cristãs, mas ele teve a fé do tamanho de um grão de mostarda, o suficiente para Jesus declarar: hoje estarás comigo no paraíso. Notamos as palavras de Jesus agonizante. Jesus estava sofrendo. O que vemos em toda a sua vida, ele queria salvar e veio proclamar o Deus da segunda chance. Por que muitos crentes não querem? Por que muitos não querem ser crentes? Por que muitos não querem se voltar para Jesus, para Deus? Porque nós somos culpados pelos nossos maus exemplos, pelas nossas palavras, como nós andamos. E muitas vezes a gente fala, não pode, não pode, não pode, e nós estamos fazendo uma série de coisas erradas. Outra palavra que eu quero exaltar aqui é a palavra comigo. A palavra comigo significa viver em comunhão. É ter intimidade com Deus. A maior bênção que existe nesse planeta não é juntar dinheiro, ser bem-sucedido ou conquistar honras, mas sim desfrutarmos de um bom relacionamento com Deus. Comigo. Comunhão tem a ver com amor. Como podemos ser indiferentes se Jesus demonstrou tanto amor? Jesus reclama falta de amor. Jesus espera que eu e você tenhamos amor. Jesus nos ensinou amor. Nós temos que viver neste amor. Estar comigo será a maior felicidade para você, estar com Ele. É observação interessante, apesar de tudo que Deus pode fazer e que a gente vê, alguns rejeitarão a salvação. Na cruz nós podemos ver esse exemplo. Um ladrão morreu, perdeu-se pela eternidade. E o outro se salvou. Então o que a gente vê? Um estava morrendo pelos pecadores. Esse é o nosso Jesus. Um estava morrendo, mas reconhecendo o pecado, o ladrão arrependido. O outro estava morrendo em pecado, o ladrão perdido. Todos os tipos de pessoas estão aqui representadas na cruz. Você vê o indiferente, que não quer saber de nada. Naquela época também tinha o povo religioso, soldados, o povo que estava ali, são os indiferentes. E até hoje existem os indiferentes no que diz respeito à salvação. E também nós encontramos o que busca, sinceramente, a Deus. A cruz é verdadeiramente o julgamento deste mundo. Os que creem e os que não creem. Existe uma promessa nessa frase. A promessa é no paraíso. Algumas traduções falam reino. Se eu uso a palavra reino, a palavra grega é basileia, reino, realeza, governo. Bom, gente, a palavra grega para paraíso nesse versículo é uma transliteração de um vocábulo persa usado na antiguidade para se referir ao jardim do rei. O jardim do rei era amuralhado, um lugar de profunda beleza. Algumas vezes incluía exibição de animais, como um mini zoológico, combinada com lindos jardins, belas flores, fontes de água. Tinha até pavão, tinha animais passeando. Quando alguém era honrado na Pérsia antiga, era-lhe dado o privilégio de desfrutar do jardim do rei. Eu gosto dessa palavra jardim, dessa jardim do reino como paraíso, né?
A Bíblia, como nós já lemos na aula passada, mostra como nós éramos. Em Efésios 2, fala como nós éramos. Estávamos longe de Deus, perdidos, sem esperança, sem a mínima chance de desfrutar uma vida no céu. Perdemos o paraíso quando Adão e Eva comeram da fruta. Mas a porta do paraíso voltou a se abrir quando Jesus foi cravado na cruz. Ele abriu o caminho de volta. A grande tarefa de Jesus foi levar o pecador a relacionar-se novamente com Deus, ter comunhão com o Pai e mais tarde viver com Ele toda a eternidade. A Bíblia é muito econômica na descrição do céu. O livro de Apocalipse fala muito pouco sobre o céu e muitas vezes em linguagem simbólica. O que sabemos, e o fato, é que descreve esse céu deve ser um jardim do rei, o paraíso. Com o tempo, essa palavra paraíso veio a ser usada pelo povo judeu como o jardim do Éden. O Éden foi, acima de tudo, o jardim do rei, o jardim de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim porque desobedeceram ao Criador. E assim os seres humanos, nós fomos proibidos de entrar naquele lugar novamente. O paraíso, então, foi perdido pela humanidade. Bom, a gente vê muitos jardins mencionados na Bíblia. Jardim das Oliveiras, onde Jesus foi sepultado, era um jardim. Voltando a falar da morte de Jesus, por meio de seu sofrimento, sua morte e ressurreição, o Filho do Todo-Poderoso, Jesus, estava removendo a maldição que havia expulsado os seres humanos do jardim do paraíso, convidando-nos outra vez, agora, a retornar ao paraíso com Ele. Hoje estarás comigo no paraíso. Mostra também que a sua missão foi cumprida. Buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Essas palavras indicam-nos a direção do paraíso que foi restaurado por Jesus na cruz. E nos recordam da promessa que temos de habitar no jardim com Ele. Jesus também prometeu isso, que Ele ia preparar um lugar. Vai lá em João, você vê que Ele ia preparar um lugar. No Salmo 23 diz que nós habitaremos eternamente com Ele. Vou contar uma história muito interessante. Mexeu comigo. No tempo antigo, havia um médico que atendia chamadas em casa. Nesse tempo, ele ia a cavalo, charrete, e sempre um cachorro o acompanhava. O seu cachorro, né? Cachorro de estimação. Um dia ele foi chamado para atender um homem agonizante, e ao entrar na casa, claro, ele deixou o cachorro fora, em frente da casa. O homem que estava morrendo perguntou ao médico: doutor, como vai ser o céu? Vai ser como o quê? Naquele momento, o cachorro do médico começou a arranhar a porta, latindo e chorando para entrar. O doutor parou e disse para aquele que estava morrendo: você está ouvindo isso? Sim, disse o doente. O médico continuou: é meu cachorro. Ele nunca entrou na sua casa. Não sabe o que está do outro lado desta porta. Tudo que ele sabe é que o seu dono está aqui. E se seu dono está aqui, deve ser um lugar bom. Deve ser um lugar bom. Se meu dono, meu Senhor, meu Salvador está lá, é porque é um lugar bom. Quando você lê Lucas 16, de 19 a 31, nós podemos ressaltar 3 coisas sobre a morte. A morte não significa esquecimento nem o fim de tudo. Temos pensamento, lembranças, sensações. Também mostra barreiras que não podem ser derrubadas. Vida que vivemos nesse mundo
é o que vai definir a minha vida, a sua vida na eternidade. Vou fazer uma pergunta para você. Você está preparado para morrer? A morte chega a todos sem exceção. É um sinal de igualdade na equação da vida. Entra democraticamente nos barracos, nas choupanas, também nos palácios, nas grandes mansões. A morte vem. Muitas vezes tem sido de forma inesperada. Não podemos deixar essa preparação para a última hora. O tempo de preparação é hoje. Jesus falou hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Não é apenas cuidar do corpo, mas também da alma. Não adianta tomar todos os cuidados com as coisas desta vida, sem fazer investimentos na vida por vir. A única maneira de estarmos preparados para morrer é colocando em ordem nossa vida espiritual, nossa casa, recebendo Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Há um hino muito antigo, e assim eu termino essa minha aula, que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que vocês levem essa palavra. Hoje Cristo te quer libertar. Deus abençoe. Estaremos aqui na segunda-feira que vem para estudarmos a terceira palavra. Muito interessante, que Deus não se esquece de sua mãe e do seu discípulo. Que Deus abençoe. Vão na paz. Carregue consigo essa palavra. Hoje mesmo estarei no paraíso com meu Deus, com meu Pai. Muito obrigado. Deus abençoe. Até ter segunda-feira.